Olá, camaradas! Tudo certo? Já faz um tempo que vocês não veem nenhum vídeo no canal, é porque eu esqueci de fazer vídeos. E essa eu acho que é a explicação mais lógica. Ou talvez eu só tava com preguiça. De qualquer jeito, valeu, Carla, por me lembrar que eu tenho que fazer vídeo. E mesmo que eu esteja fazendo um vídeo um dia antes da prova, pelo menos eu tô fazendo, né? Então, foi mal. Vamos começar o ano bem com Química. Vamos lá. Química é a matéria que vai cair na mensal. É interessante porque é a matéria do ano passado inteiro, junto com umas pequenas coisas que ela colocou até agora, nesse ano. Eu vou dar mais foco nessas coisas que ela colocou nesse ano, porque o ano passado foi ano passado. Mas eu ainda vou dar um background no que a gente aprendeu no passado, para vocês não caírem na prova e rolarem de jeito. Então, vamos lá. Existem 4 tipos de reações em ambiente aquoso, que é em água. As reações de precipitação, de ácidos e bases, formadoras de gases e de oxirredução. Eu já vou falando que oxirredução eu vou cortar e eu não vou colocar, porque não vai cair na mensal. E eu dei uma olhada sobre oxirredução na internet e eu vou falar uma coisa, não é bonito, não é legal. É aquele tipo de coisa que você olha e se não quer chegar perto, é. Então, vamos começar pelo começo, obviamente, com precipitação. Precipitação, eu tenho que falar uma coisa que é muito importante que vocês têm que saber, é sobre a página 272, porque ela é quase que totalmente baseada na página 272. Nessa página, tem do livro 2, falando nisso, nessa página você tem todas as regras de solúveis, sabe, de componentes solúveis ou não. Você dá uma lida nisso e tenta lembrar, porque é muito importante, tá? Isso é o que decide você ganhar um ponto a mais ou a menos. Então, dá uma olhada nisso. Vamos lá. O que é precipitação? Precipitação é quando você tem uma reação no ambiente aquoso em que um dos componentes que sai, ele não é solúvel em água, então ele fica aparente, tipo, ele fica mostrando tipo um floco que depois fica assentado no fundo. Isso é precipitação. É quando um deles não é solúvel. É tipo quando você coloca óleo em água e o óleo ele fica, tipo, não se mistura com a água e você consegue ver o óleo. É praticamente isso que acontece com dois componentes. Então, vamos dar um exemplo básico aqui. Vamos usar o ácido hidroclorídrico misturado com água, que é a hidratação dele. Você gera dois componentes, o hidrogênio e o cloro. Cloreto, cloro, tanto faz. O hidrogênio ele é um gás, então a gente já tira ele porque tanto faz. Já o cloro é um dos componentes que a gente pode ver se ele é solúvel ou não. Aí a gente vem cá na página 272 e olha aqui, ó. Regra 3. A maioria dos sais contendo ânions cloreto é muito solúvel. Se o cloro ou o cloreto é solúvel, isso quer dizer que ele vai se misturar na água e você não vai conseguir ver ele. Isso quer dizer que aqui, se você fosse levar em conta a precipitação, sabe, a regra de precipitação, não haveria uma reação. Isso é precipitação. Agora, indo para a formação de gases, vamos usar esse mesmo exemplo. Agora a gente usa, assim, o hidrogêniozinho que a gente cortou aqui, tadinho dele. O hidrogênio, como vocês sabem, é um gás em ambiente, sabe, temperatura ambiente, blá blá blá, mas ele é um gás. Quando você faz essa reação, ela libera hidrogênio. E como o hidrogênio é um gás, ela vai formar bolinhas, essas bolhas vão subir e você vai conseguir ver elas subindo. Se você vê bolhas numa reação, não, numa reação no caso, se você vê bolhas, é uma reação, tá ocorrendo uma reação. Porque um dos componentes é um gás e ele está indo embora. Então está acontecendo reação. Aqui, por exemplo, é o que está acontecendo. Ou, por exemplo, no carbonato de magnésio. Ele gera magnésio e carbonato. O carbonato, ele é como é um gás, né? No caso, ele vai virar CO2, porque ele vai doar um dos oxigênios dele, então tanto faz. Ele vai virar CO2 e ele vai sair como CO2. Então você também vai ver bolinha de CO2. O exemplo mais prático disso é a Coca-Cola, com o ácido H2CO3. Por que a Coca-Cola solta aquelas bolinhas? Porque o H2CO3 é um ácido volátil. Então, quando ele entra em contato com o ar, sabe quando você abre o ar, ele faz tss, isso é o gás carbônico indo embora. Porque como ele é volátil, ele solta gás carbônico, sabe, quando ele entra em contato com o ar. É por isso que quando você chacoalha a Coca, ela solta todas aquelas bolhas e às vezes até explode na sua cara. E não façam isso, sério, é burrice. Porque você está reagindo o oxigênio com o CO3, está soltando uma bolha, é uma reação. Beleza, formação de gases, bonito. A gente agora tem a segunda parte da reação de gases, que é uma parte chata e que na primeira tentativa de fazer esse vídeo eu errei ela. Então por isso tá feio assim, mas ainda dá para explicar com o que eu escrevi.
As reações de formação de gases, elas têm alguns grupos, digamos, sabe? São produtos formados que eles formam gás. E esses são esses grupos aqui. Ainda tem mais um, que é o sal de amônio, que eu coloco daqui a pouco. Amônio. Enfim, vamos ver. Uma reação com hidrocarbonetos carbonatos ou hidrocarbonatos é uma reação que ou tem CO3 ou tem HCO3 ou CO2. Deixa eu ver aqui, CO2 ou CO3. De qualquer jeito, se você vê um H e um CO, é hidrocarbonato. É HCO3. Então, se você vê isso ou isso aqui, você já pode saber de uma coisa. Se ele juntado com um ácido, ele vai formar um sal, água e CO2. Por que, olha, já vamos facilitar. Por que ele não vai girar CO3? Porque CO3 é um composto volátil. Então, a partir do momento que ele reage, ele já solta um dos oxigênios. Porque ele não consegue ficar assim. Então, ele vai acabar soltando gás carbônico. Lembrem-se que não fica CO3 do outro lado, fica CO2. O CO2, um dos oxigênios do CO2 vai na água, entende? É por isso que você não pode ter CO3 desse lado, porque ele é volátil. Uma das dicas para saber se tem é ver na reação se ela tem um CO3 ou um HCO2. A próxima é o sulfeto metálico, que eu dei uma burrada aqui e eu errei tudo, mas ainda dá para explicar, como eu já disse. O sulfeto metálico, junto com o ácido, ele forma um sal H2S, que se não me engano é ácido sulfídrico, é alguma merda, é ácido alguma merda. Isso mesmo. Tamo como? Tá bem. Enfim, ele vai formar sal e esse ácido. Como é que você sabe numa reação se ele vai formar isso? É bem simples. Se ele tiver enxofre. Acabou. É isso. Se ele tiver enxofre, só enxofre, tipo se ele tiver esse ácido de um lado, por exemplo, ou se ele doar todos os Os dele em algum lugar, se só sobrar um S sozinho, ele vai ser essa reação. Lembre-se, ela vai se formar um sal e um H2S. Que é ácido alguma coisa, que eu esqueci o nome agora. Eu podia fazer de cabeça, mas não vou perder meu tempo fazendo isso. Já sulfito metálico é um pouquinho mais diferente, mas é até que mais bonito, porque é mais fácil. O sulfito metálico mais um... todas essas aqui são com ácidos, tá? Só pra lembrar. O sulfito metálico mais um ácido é igual a um sal, SO2, que é sulfito, e H2O. Como você sabe que vai ter isso? É bem simples. Se ele tiver SO3. Se ele tiver SO3, então ele vai formar isso, entende? O S sozinho vira isso aqui. O SO3 vira isso aqui, entende? Lembra disso. Se ele tiver acompanhado de O3, é essa de baixo. É fácil depois. É só tipo o que você não tiver ali sobrando, sabe? O que você tiver sobrando, você junta eles e forma água e sal. Acabou. Já o sal de amônio, que eu ainda não fiz, que eu vou adicionar agora. O sal de amônio é diferente porque ele é juntado com uma base forte, tá? Ele vai formar um sal, a amônia e água. Como você pode descobrir como é que você faz isso? É bem simples. É com NH4, que é o amônio. Não é amônia, é amônio. Quando é 4 é amônio, tá? Ele juntado com uma base forte vai formar sal, NH3 e H2O. Lembrem-se, o único que não forma água é esse daqui. O resto tudo forma sal, entende? Tudo aqui forma sal e o sulfeto metálico não forma água. Só tenta se lembrar disso. Se você não conseguir juntar uma água na reação, é porque é um sulfeto metálico. É praticamente isso em formação de gases. A próxima seria a de bases e ácidos, mas eu vou explicar isso daqui a pouco, porque é coisa do ano passado. Vamos agora. Só mais umas coisas que podem indicar se ocorreu uma reação é mudança de líquido, não, mudança de cor, tá? Se você vê uma água amarela, não, esse exemplo é ruim. Se você vê uma água roxa, ela, deu uma reação nela, porque a água não é roxa. Eu sou daltônico, mas eu sei disso. Enfim, próximo. Vamos começar agora com matéria... temperatura também, né? Não vamos esquecer de temperatura. Se você faz uma reação e ela começa a queimar a sua mesa, quer dizer que você fez uma reação e ela tá queimando sua mesa. Enfim, vamos lá. Agora com matéria do ano passado. Enfim, vamos agora para a matéria do ano passado. No ano passado a gente aprendeu algumas coisas essenciais, que são os óxidos, as bases, os ácidos e os sais. Deixa eu colocar um acento no óxidos, porque senão fica feio. Então, cada um tem alguma coisa que diferencia eles. Deixa eu colocar do sal aqui, porque senão ele fica triste, né? Que letra linda, mas de qualquer jeito.
Óxidos. Óxidos sempre tem um O-2 no final. Por exemplo, SO2. SO, no caso, só deixa SO, tá? Porque SO ali é legal e pá. Bases são compostos que tem um hidróxido no fim. O hidróxido sempre é menos, tá? Um exemplo é o hidróxido de potássio, KOH. Ácidos são sempre que tem um H positivo na frente. 1, 2, 3, 4 às vezes. Enfim, ele tem um H positivo na frente. Um exemplo é o nosso famosíssimo sulfúrico, ácido sulfúrico. E sais é igual a um cátion mais um ânion. E é, por exemplo, sal de cozinha. Na que é positivo, Cl que é negativo. Isso é o que você tem que saber sobre as fundamentais. Deixa eu focar aqui. Perfeito. Cada um desses ele meio que forma ele. O sal é o único que não forma merda nenhuma, porque ele meio que não gosta de virar as coisas, então deixa ele aí. Ele é aquele cara que fica de noite comendo, vendo Netflix, comendo sorvete às vezes, sei lá, não faz porra nenhuma. É tipo eu mesmo. De qualquer jeito. Quando você junta uma base com um ácido, essa é a mais fundamental, tá? Lembrem muito disso. Ele vai formar um sal e água. Lembrem, um sal e água. Isso é tipo o mais básico que você tem que aprender. Agora, você tem as junções com os óxidos. Os óxidos têm vários tipos. Tem óxidos base, óxidos ácidos e os óxidos neutros. Vamos focar nos base e nos ácidos, porque os neutros tanto faz. O neutro é, por exemplo, o CO. Ele tá aí, ninguém sabe por quê. Ele tá feliz, deixa ele quieto. Ele não gosta de reagir muito falando isso, então deixa ele ali. Os óxidos ácidos são são compostos que são derivados de a desidratação de um ácido. Quando você tem, por exemplo, o H2SO4 e você tira uma água dele, que é H2 mais um óxido aqui, sabe? Um oxigênio, pelo amor de Deus. Não vou esquecer o nome, né, Luiz? Ele vira um SO3, que é um óxido. Porque, tá vendo, ó, ele tem um O no fim. Isso quer dizer que ele é um óxido. Lembrem-se disso. Se tem O no fim e não tem H, só O é óxido. Esse aqui é um óxido ácido. O óxido base é basicamente é a mesma coisa. Eu sou um idiota. Vamos pegar o KOH aqui pra dar um exemplo. Nossa, bem que o KOH é uma bosta pra você fazer isso, né? Enfim, não precisa fazer. Vamos pensar óxido base. É um que não tem. Só tem compostos tipo metais, entende? Na, por exemplo. NaO, viu? Aí você tem um óxido base. Feliz é sempre o que tem um cátion, ok? Você fica feliz aí e eu fico feliz aqui. Se você não vê um bagulho que. Assim, junta água no óxido. Se ele fizer um ácido, você já sabe que ele é ácido. Se ele não fizer porra nenhuma, então obviamente ele vai ser uma base. Aí, tanto faz o neutro, tá? Deixa o neutro quieto. Ele é neutro. Enfim. A coisa do óxido junto com, por exemplo, um óxido base mais um ácido é a mesma coisa praticamente. Ele vai formar a mesma coisa. Sal mais H2A, blá blá blá. Aí a mesma coisa com óxido ácido mais base. Mesma coisa. Beleza? É a mesma merda. Só que é mais complicado. Bem mais complicado. E é por isso que é chato. E as pessoas não gostam de fazer ele. Quando você vê uma base, por exemplo, se você vê um óxido base juntando com um ácido e você tem que juntar ele, sabe? Você tem que fazer a reação dele. Pensa assim, ó. Vamos pensar que a gente tem aqui o próprio NaO, mas vamos pensar um ácido aí. Vamos fazer o He2SO4, que a gente já tá usando ele muito. Finge que você não sabe fazer isso, tá? Tipo, ah meu Deus do céu, eu vou morrer. Essa questão vale 1 ponto e eu vou reprovar se não conseguir fazer ela. NaO. Pensa, o NaO tem o Na, que é um cátion. Então ele vai formar uma base. Então o que você pensa? Qual é a base que o Na forma? Aí você vai ir lá nessa lista de cátions e ânions que ajudam todo mundo. E você vai ver, olha só, o Na aqui ele é positivo 1. Se ele é positivo 1, isso quer dizer que ele vai juntar com só um OH. Porque o OH é só um negativo. Então você vai colocar NaOH menos. Bonito. Mais, aqui né, mais e menos, NaOH mais H2SO4. Facilitou muito sua vida, porque agora só virou uma reação de neutralização. Quer ver? Agora você pega um Na aqui, o H aqui, mais o H2, que é positivo. Ah, que são dois, né? Não é aqui. E o SO4, que é menos 2. E agora você vai fazer, tipo,
vai balancear eles. Como o S2 é menos 2, a gente quer dizer que a gente precisa de 2 NAs para conseguir fazer isso. Então, vira Na2SO4 mais água. Aqui a gente vai ter quanta água? Vai ser 1 menos aqui. É verdade. Não se esqueçam de uma coisa. Sempre tira uma água daqui, ó. Sempre tira uma água desse daqui, por exemplo, sabe? Sempre que você tem... Não, um oxigênio. Sempre tira um oxigênio daqui. Porque fica muito mais fácil a vida. Tá vendo que aqui eu teria 3 oxigênios com um oxigênio? Não daria certo? Exatamente, não daria certo. Esse é o bagulho do óxido, tá? Sempre lembra que você não pode ter um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio flutuando por aí, tá? Não pode ter. Se você faz isso aqui, sobra 3 oxigênios... Não, 3 hidrogênios. Você tem que ter mais um oxigênio para conseguir balancear isso. De onde você vai tirar o oxigênio? Do SO4, do sulfato. Então você tira ele daqui, ele vai virar sulfeto. Mais 2... Não, é igual, né? É mais, desculpa. Eu tô burro hoje, né? Mais 2H2O. E é isso. Você fez a sua reação de um óxido base mais um ácido. Foi difícil? Bem, a única coisa que eu acho difícil mesmo é essa parte do balanceamento. Que você tem que tirar um oxigênio de algum lugar, porque senão vai dar merda. Isso você tem que ir na manha mesmo, entende? Você tem que tirar um oxigênio e um hidrogênio de algum lugar. Se você vê que tem 3... se você vê que tem um número ímpar, já tira de algum lugar. É isso. Olha só, número ímpar, tira. E no óxido ácido mais uma base é a mesma coisa. Aliás, quando você for fazer essas coisas, tenta nomear, tipo, com número... tenta colocar uns numerozinhos do lado, entende? Tipo, 1 aqui... Tenta colocar um 2 quando você fez aqui a reação de neutralização. E coloca um 3 quando você tirou o oxigênio daqui. Porque senão a Cláudia vai achar que você fez uma gambiarra aí, tirou a resposta do cu. E ela vai tirar ponto. Então não vai ser legal. Bem, é praticamente isso para reações. Eu não imagino outra coisa caindo. Eu posso até pegar essa ficha aqui, ó. Se você ver, é tudo a mesma coisa. É tudo essa reação que você sempre faz, ó. Além de nomenclatura, que tá no caderno, gente, por favor, né? Não vai fazer eu explicar nomenclatura, é fácil. Além de nomenclatura... e aliás, Lewis, não se esqueçam de Lewis, tá? É uma coisa importante. Se vocês não souberem, vi no caderno, porque é importante. Ó, isso aqui é o quê? Aliás, além de nomenclatura, né? Viu? É tudo que a gente fez agora. Tá vendo? Isso aqui é mais difícil, sabe? O último exercício que é o mais difícil, que você tem que juntar com um óxido. Aí é difícil. Lembra que você sempre tem que tirar, tá? Tira de algum lugar pra conseguir deixar tudo equilibrado. No final é tudo sucesso. É sucesso, beleza? Aqui como é que fazia o bagulho. De qualquer jeito, eu já expliquei, então tanto faz. Bem, acho que acabei esse vídeo. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, manda pro meu e-mail, tá? Eu tenho um e-mail aí na descrição. Manda pra ele, porque se você precisar de alguma coisa, só fala comigo. Vou responder ainda hoje, porque a prova é amanhã. E por hoje é isso. Eu vou fazer mais vídeos depois, tá? Eu prometo. Eu não vou mais fazer que nem esse vídeo que foi um dia antes da prova. Tchau!